Olá! A Igreja Batista da Graça disponibiliza as suas mensagens e reflexões nas plataformas digitais. Se quiseres continuar a receber, podes acompanhar-nos no Spotify e YouTube. Deus abençoe. Se pudessem analisar a vossa vida numa escala de 1 até 10, quão estariam satisfeitos? 1 significa pouco, 10, muito satisfeitos. O que pode estar a incomodar-te para poderes dizer que não estás em paz neste momento? Há alguma coisa na tua vida que possa estar a incomodar-te ao ponto de dizeres que não estás em paz? Se tivesses de escolher entre viver e morrer, qual seria a tua opção neste momento? Se escolheste viver, pensa em algumas razões pelas quais desejas continuar a viver. Casamento, filhos, trabalho, amigos, família, férias, igreja, qualquer outra coisa. Ao refletirmos nestes aspectos, a igreja ou o cuidado espiritual com a nossa família surgiram na nossa mente quando nós pensámos em motivos pelos quais nós desejamos viver? Será que o cuidado espiritual com a igreja e com a nossa família apareceram ou iriam aparecer nessa lista? O título da mensagem de hoje é Viver e Morrer. Então, quem ainda não abriu, pode abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 1, versículo 22 até o versículo 26. Olharmos para o capítulo 1 de Filipenses, podemos perceber que o apóstolo Paulo estava preso e esperava pela sua sentença, a sentença final. Ou seria libertado ou seria morto. A igreja de Filipe estava muito preocupada com o que estava a acontecer com Paulo, até porque ele tinha fundado a igreja e a igreja então desenvolveu uma relação de muita intimidade, de muita comunhão com o apóstolo Paulo. Este é um livro onde nós vemos o amor de Paulo para com a igreja, mas também vemos o amor da igreja para com Paulo. Esta carta tem como objetivo dizer eu estou alegre. Paulo a dizer eu estou alegre, independentemente do que me vier a acontecer, porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho, é lucro. Hoje iremos perceber melhor a profundidade destas palavras. Vamos ler agora o versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, para a minha ação, já não sei o que eu hei de escolher. A ideia aqui é de preferir. Então, Paulo, no versículo anterior, diz que para ele viver é sobre Jesus, e neste versículo vai aprofundar mais o que é que isso significa. Ele diz que se é para viver a vida, que seja para viver a vida com sentido. E que sentido é este? Paulo diz-nos que caso lhe seja dado a liberdade, ele deseja dar fruto da sua ação, do seu trabalho, para estar ao serviço, ou estando ao serviço de Jesus. E que fruto seria este que ele menciona no versículo 22? Creio que pelo menos são 3. Vidas, em primeiro lugar. Paulo tinha um compromisso sério com vidas e ele desejava trabalhar e desejava ver vidas a serem salvos. Romanos 1, 14 e 15 mostra esta realidade, pois eu sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho, também a vós outros em Roma. Então Paulo sentia-se devedor das pessoas que não ouviram o Evangelho. Será que nós temos esta noção de dívida para com as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus? Às vezes nós dizemos, eu não tenho dívida nenhuma. Se calhar tens. Se calhar temos, quando há pessoas à nossa volta que ainda não ouviram falar do Evangelho. Então, Paulo ensina-nos que nós somos devedores a essas pessoas. Tens tido o desejo de verem vidas a serem salvas? Tens orado por vidas? Temos aproveitado as oportunidades que Deus nos dá para falarmos de Jesus? Ou estamos mais preocupados com aquilo que as pessoas vão dizer de nós por estarmos a falar de Jesus? Gostava mesmo de desafiar-vos a colocar alguns nomes na vossa lista de oração, por salvação de vidas. Como também pessoas que possivelmente possam ser salvas, mas que estão afastadas. Façam essa lista de oração.
para orarem diariamente pelas suas vidas. Façam nos vossos lares, ensinem os vossos filhos a orarem por vidas. Precisamos de assumir este compromisso diante de Deus. Precisamos de assumir este compromisso diante da Igreja, de que o nosso propósito é orar por vidas. Vidas a serem salvas, vidas a serem restauradas pelo poder da palavra de Deus. E Paulo tinha esta noção. Ele não evangelizava para converter pessoas. Isto deve até retirar a pressão que nós às vezes sentíamos. Paulo não evangelizava para converter pessoas. Ele tinha noção que foi chamado para semear a palavra de Deus, sabendo que o trabalho em Deus não é em vão. 1 Coríntios 15:58. E que a palavra de Deus não voltará para ele vazia, pois Deus faz tudo o que lhe apraz. Isaías 55:11. Porque é Deus que dá o crescimento. 1 Coríntios 3:6. Então, quando Paulo diz que ora e trabalha por salvação de vidas, ao mesmo tempo ele diz que está a anunciar o Evangelho, mas a função de salvação mesmo e converter o coração das pessoas não é dele, é do Espírito Santo. Por isso, falemos de Jesus, oremos por vidas. Somos chamados a semear a palavra, independentemente do solo que vai a receber, independentemente do coração. Nós somos chamados a semear, não somos chamados a converter. A pergunta é, temos semeado? Em segundo lugar, Paulo também falava da sua ação como abertura de novas igrejas. Paulo tinha o desejo de abrir novas igrejas por onde passava. Não é em vão que nós vemos em Atos Paulo a fazer 3 viagens missionárias. E nessas 3 viagens missionárias pelas cidades principais ele abria sempre igrejas, estabelecia presbíteros e diáconos. Na Igreja da Graça nós não temos pensado na abertura de uma nova igreja por diversas razões. Mas temos ajudado financeiramente várias igrejas, seja através do plano cooperativo da Convenção, onde as nossas ofertas, 8,5% das nossas ofertas revertem para isso, mas também através do nosso spot missionário. Nós temos ajudado várias igrejas com missões na abertura de novos trabalhos para anunciarem a Jesus Cristo. E desejo, como vosso pastor, de termos sempre esta visão de ajudar outras igrejas e na abertura de novos trabalhos. Nós também fizemos isso quando foi para ajudar igrejas que estavam sem pastor, começando em Tramês, começando depois em Elvas, passando também por outros sítios, agora não, Vieira de Leiria, etc., onde algumas pessoas acompanharam e fomos lá e ajudámos essas igrejas. Nunca percamos esta visão de ajudar igrejas. Em terceiro lugar, o fruto do seu trabalho era ver o crescimento espiritual da igreja. Paulo desejava ver as igrejas a crescer espiritualmente. Ele trabalhava imenso para ver vidas a serem edificadas. Paulo vivia para dar fruto. Por isso tinha noção daquilo que Deus podia fazer na sua vida e através da sua vida. E encontrava-se indeciso. Ele não sabia se preferia morrer ou viver. Ele não tinha poder para escolher, porque a vida a Deus pertence. Mas ele não sabia se devia permanecer vivo ou morrer, porque se estivesse vivo, ele poderia ajudar a igreja. Temos tido também a preocupação com a vida da Igreja da Graça? Será que temos o desejo de ajudar a crescer, ou ajudar as pessoas a crescerem espiritualmente na nossa igreja? Quando somos membros, vimos hoje de manhã, nós estamos a assumir um compromisso. Eu estou aqui para ser ajudado, mas estou aqui também para ajudar. Agora, qual a razão de Paulo estar dividido entre viver e morrer? Vamos ler o versículo 23. Ora, de um lado e outro lado, eu estou constrangido. Aqui a ideia da palavra constrangido é pressionado pelas duas possibilidades. Tendo o desejo, o anseio de partir e estar com Cristo, que é incomparavelmente, aqui a palavra no original significa num grau muito superior. Então, o que é incomparavelmente melhor? A palavra partir, neste versículo 23, traduz a ideia de sair de um acampamento para uma nova morada, a celestial. Indica também a ideia de deixar um fardo para trás para mudar a algo muito melhor. Por isso Paulo diz-nos aqui que está dividido.
O seu maior desejo, incomparavelmente, sem comparação alguma, era estar com Cristo imediatamente. Tanto a vida como a morte de Paulo eram boas, porque quer a vida dele, quer a sua morte, era sobre Jesus. A morte não o assustava, pois ele sabia para onde ia e encarava essa verdade com alegria. Então nós, quando olhamos para a morte, nós não nos entristecemos, porque sabemos para onde vamos, porque Jesus resolveu o nosso futuro. Então este aspecto é importante, pois Paulo tem a noção que se morresse, reparem novamente no texto, ele não iria para um estado intermédio, nem a sua alma ficava adormecida, ele ia imediatamente ter com Jesus. É bom sabermos que quando partimos deste mundo, nós estaremos com Cristo. Não há uma sala de espera. Não há um sono da alma. É verdade que nós encontramos em 2 Coríntios 5:8, mas temos confiança e desejamos antes deixar este corpo para habitar com o Senhor. Então a nossa alma, quando nós morremos, estará imediatamente com Jesus e no fim de todas as coisas, à luz de 1 Coríntios capítulo 15, o nosso corpo irá ressuscitar e juntar-se-á à alma. Então, nós, quando morremos, estamos imediatamente com Jesus. Não foi o que Jesus disse ao ladrão na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Oh, louvado seja o Senhor. Paulo desejava então também partir para estar com Jesus para que a sua luta contra o pecado terminasse. Para que o seu sofrimento acabasse. Mas, acima de tudo, Paulo queria estar com o Senhor para estar com Ele face a face. Para estar em plena comunhão com Deus. Para estar de olhos nos olhos, como dizia Jó, sem estranhar. Em breve eu vou vê-lo sem estranhar. Ele amava profundamente Jesus. A razão de Paulo então querer estar muito com Jesus no futuro é porque ele já desejava estar com Jesus no presente. Esta é uma enorme lição. Só tem vontade de estar com Jesus no futuro quem já vive com Jesus no presente. Quem ainda não sabe quem é Jesus no presente não vai ansiar por Jesus no futuro. Pode querer o céu para terminarem as doenças, para não acabarem as lutas, mas não falam de Jesus. E a razão de nós queremos ir para o céu é para estarmos com Jesus para todo sempre. Quando pensamos então na nossa vida, assusta-nos a morte? Temos medo do que deixamos, mesmo sabendo aquilo que nos está reservado? Por melhor que nós possamos ter a vida aqui na terra, carro, dinheiro, casa, filhos, netos, seja o que for, nada se compara ao que se irá ter e viver no céu. Provavelmente temos medo de morrer e medo de perder as coisas deste mundo, porque ainda amamos então pouco as coisas do outro mundo. Agora, qual a razão de Paulo se sentir pressionado? Tanto para estar com Cristo ou para ficar vivo? Será que eram desejos humanos que o motivavam a estar vivo? Eu quero estar vivo porque ainda quero casar, ou ainda quero ver os meus filhos a casarem, alguns deles, ou ainda quero ver netos. O quê? Qual a razão? Versículo 24 e 25. Mas por vossa causa é mais necessário, essencial, permanecer na carne. E convencido, ou tenho confiança disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós, para o vosso progresso. A palavra progresso aqui era usada no exército para abrir espaço e seguir em frente. Para o vosso progresso e gozo ou alegria da fé. Então, mas por vossa causa é mais necessário permanecer vivo. E convencido disto, estou certo que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e alegria da fé. Então, ainda que Paulo não pudesse escolher, ele considera necessário permanecer vivo. Ele tinha, inclusive, a confiança de que isso iria acontecer. Poderemos pensar, se eu pudesse escolher entre a vida e a morte, é claro que eu iria escolher a vida. Paulo fez aquilo que é mais normal, que é escolher a vida. Mas reparemos novamente no versículo. Paulo considera que é mais importante permanecer vivo para quê? Para o bem da igreja, para que haja crescimento espiritual e para que os cristãos possam sentir a alegria que vem da fé. Ele está preocupado com a sua vida? Com o seu eu? Com os seus desejos? Nada.
Se antes disse que o seu maior desejo era estar com Cristo, agora diz que para o bem da igreja era melhor continuar vivo. Que enorme amor pela igreja. Que enorme amor pelo povo de Deus. Ele submete o seu desejo pessoal de estar com Cristo ao desejo de ajudar vidas. Acho tremendo. Paulo a dizer aqui, submeto os meus desejos pessoais para poder ajudar a igreja. Dá-nos uma visão extraordinária e uma enorme lição para a nossa vida. Possivelmente, o bem da igreja não é uma das razões pelas quais nós desejamos permanecer vivos. Quando eu fiz essa pergunta no início, se calhar a igreja não iria aparecer nos primeiros 20 aspectos. Mas Paulo diz, é o primeiro aspecto, é o bem da igreja. E a expressão permanecer para o vosso progresso no original significa eu irei abrir o caminho para que o exército cristão possa marchar para a vitória. Eu estou disponível a ficar vivo para ajudar que o exército cristão possa marchar para a vitória. Paulo queria ver a igreja a progredir, queria ver a igreja a chegar à vitória, a chegar à outra margem. Se antes falou do progresso do evangelho, alcançar pessoas descrentes, agora vemos uma preocupação com o progresso espiritual na vida da igreja, desejando que fosse visível como? Como é que é visível o progresso espiritual na vida da igreja? No amor entre as pessoas, capítulo 1, versículo 9. No conhecimento da palavra de Deus, capítulo 1, versículo 9. Em frutos espirituais, capítulo 1, versículo 11. E na obediência a Deus, capítulo 2, versículo 12. Eu repito, nós preocupamos-nos com o progresso espiritual e há progresso espiritual na vida da igreja quando o amor entre as pessoas cresce. Quando cada um de nós tiver mais desejo de conhecer a palavra do Senhor. Quando cada um de nós começar a refletir mais frutos espirituais. Como tivermos também o desejo de obedecer a Deus. Então, uma igreja que não se desenvolva nestas 4 áreas é uma igreja estagnada. E uma igreja estagnada não faz sentido com a perspectiva bíblica sobre a igreja e até sobre a vida cristã. Quando alguém nos pergunta assim, então e como é que está a tua vida comparada a um ano? Está na mesma. Não faz sentido biblicamente. Como é que está? Mas a minha vida está igual. Não faz sentido. Santificação é crescimento. Ainda que possamos voltar às vezes à estaca zero, mas esse crescimento, estagnar na vida cristã é nulidade. Não é nada. Então este progresso nestes 4 aspectos motivava Paulo. Não era o progresso da sua vida pessoal. Ele vivia tanto para ver pessoas a serem salvas como para ver a igreja a crescer espiritualmente. Além disso, era importante Paulo ver este progresso a acontecer na vida da igreja, porque a igreja tinha 3 problemas que a afetavam seriamente. A perseguição, capítulo 1, versículo 27 a 30. Havia também divisão, oposição entre os membros, capítulo 2, versículo 1 a 18, capítulo 4, versículo 2 e 3. E os falsos mestres que estavam instalados, capítulo 3, versículo 1, capítulo 4, versículo 1. Então Paulo dizia que era preciso haver progresso para combaterem os 3 maiores problemas da igreja: perseguição, divisão e falsos mestres. E por estar a afetar seriamente a igreja, afligia imenso a vida de Paulo, chegando inclusive a levar Paulo a chorar pelo estado da igreja. Capítulo 3, versículo 18. Paulo desejava então ser libertado para poder, através da pregação da palavra e da oração, ajudar a igreja nos seus problemas e auxiliá-los a crescer. Não há outra forma de enfrentar os problemas da igreja e os nossos pessoais se não for através da palavra e através da oração. O resto são táticas humanas. Queremos crescimento espiritual, palavra e oração. Não, isso não me diz nada de novo. Não, nós precisamos de facto voltar às velhas verdades, como canta o Eduardo Mano. Vejo então muitas pessoas preocupadas com a alimentação, tanto com a sua como os seus filhos. E eu acho bem, desde que seja feita pelos motivos certos. No entanto, será que nos preocupamos com o mesmo afinco com a alimentação espiritual que nós estamos a ter e também com aquela que estamos a dar aos nossos filhos? Ai, coitadinho, não pode comer isto, não pode comer... Não estou a dizer o contrário. Eu estou a dizer assim, a nossa preocupação
com os nossos filhos a nível espiritual tem sido a mesma. Somos capazes de comprar alimentos caros, investir muito tempo até na sua confecção. Agora, quanto tempo por dia nós dedicamos para alimentarmos os nossos filhos e alimentá-los espiritualmente? Não faz sentido gastarmos muito tempo para alimentá-los saudavelmente e depois não lhes darmos nada espiritualmente. Queremos as melhores escolas para os nossos filhos, para ter uma boa educação. E muitas vezes nós nem conseguimos chegar a horas para estarem aqui na escola bíblica. Se Jesus for o foco e a satisfação das nossas vidas, nós iremos cuidar da vida espiritual da nossa e da nossa família. E a partir daí iremos cuidar da nossa alimentação física para que, ao sermos mais saudáveis, possamos servir mais e melhor a Deus e à sua igreja. Este é o ponto. Eu não preciso de alimentação saudável para estar esteticamente bem, até porque não há milagres. Mas eu preciso estar bem fisicamente, como dizia Jonathan Edwards, para eu poder servir mais e melhor a Deus e a igreja. Senão é mundanismo entrar dentro das nossas vidas. Alguma vez pensámos então nesta perspectiva que Paulo nos apresenta? Eu desejo partir para Cristo, mas se é para estar vivo, que seja para viver em espírito de missão, com os descrentes e no desejo de ver a igreja a crescer espiritualmente. Creio que é uma evidência de mundanismo na nossa vida se o nosso desejo de viver em nada estiver ligado a questões espirituais. Se os nossos aspectos que nós mencionámos quando eu perguntei logo no início, estiver a ver com família, se estiver relacionado com trabalho, qualquer outro aspecto assim, nós estamos a ser iguais a qualquer outra pessoa que não conheça Jesus. Nós precisamos de desejar estar vivos por questões espirituais. Ou pensamos na morte, e às vezes em nada está ligado com o desejo de estar face a face com Jesus. Como reages com a possível morte na tua vida? Pensas mais em Jesus ou naquilo que estás a deixar para trás? Quando estamos em Jesus, nós vencemos o medo da morte com a certeza que nos está reservado. Então a morte para o cristão não nos deve assustar. Ela é promoção. Viveremos então com uma enorme confiança, sabendo que Jesus já conquistou o nosso futuro. Jesus já resolveu o nosso passado, pagando com a sua vida na cruz a fatura que nós devíamos a Deus devido aos nossos pecados. Então nós olhamos com confiança. Jesus conquistou o nosso futuro. Jesus tratou do nosso passado. Ele pagou a fatura com a sua vida na cruz para que nós pudéssemos ter vida eterna. Isto é graça. Além disso, na parte final do versículo 25, Paulo fala mais uma vez que a alegria vem pela fé. Qual a razão? Creio que Paulo sabe que a nossa tendência natural é encontrar a nossa identidade, a nossa satisfação em coisas como no trabalho, reputação, na família, o nosso eu, por exemplo. As pessoas que estão aqui há mais tempo na Igreja da Graça sabem que há algumas coisas que me podem irritar. Como dizerem o seguinte: pastor, ora por mim por este trabalho para que eu me sinta realizado. Já sabem que aquilo vai mexer comigo, porque nós somos pessoas realizadas em Jesus. Não é o trabalho que nos vai realizar. Pastor, que eu encontre alguém para me sentir realizado. Não é o casamento que te vai realizar. É Jesus Cristo. Ele é tudo para nós. E quero dizer aqui às gerações mais novas, ouçam agora, para vocês, jovens e adolescentes, e júniores também, que não há nada nem ninguém que vos traga mais satisfação como Jesus. Eu aprendi isso da pior forma. Tudo o que vos oferecem os vossos colegas, os vossos amigos, é tudo temporário. Ninguém vai lá estar, ninguém vai te ajudar, quanto mais precisares a não ser Jesus Cristo. Todos irão falhar contigo, Jesus não. Tudo o que eles oferecem é temporário, aquilo que Jesus oferece é eterno. Vocês irão passar por enormes decepções na vossa vida escolar. E sabem que é o único que nunca te vai deixar mal? Jesus. Vais ser abandonado pelos teus colegas.
Mas sabes porque é que nunca vais ser abandonado por Jesus? Porque Ele deu a sua vida por ti. O único Filho de Deus, Tim Keller diz isto de forma extraordinária, o único Filho de Deus que foi abandonado pelo Pai foi Jesus, para que nós nunca fôssemos abandonados. Então lembra-te, jovem, adolescente, júnior, é Jesus que vai dar sentido à tua vida. Se não for Jesus, tu vais ficar decepcionado, vais te sentir vazio, vais te sentir abandonado. É Jesus. E é tão fácil cairmos no erro de trocarmos a nossa identidade. E depois só damos conta que a nossa identidade estava errada pelo estado com que ficamos depois de perdermos alguma coisa e não conseguimos obter coisas que nós achamos que são nossas por direito pessoal ou por merecimento. Por isso Paulo é muito claro. A alegria chegará até nós por meio da fé, como resultado de termos a nossa identidade em Jesus e não em mais nada nem ninguém. Nós não vivemos para conquistar, nós vivemos porque já fomos conquistados. Não se esqueçam desta máxima. Se hoje, ao saírem daqui, não se lembrarem de mais nada, lembrem-se, por favor, desta frase. Nós não vivemos para conquistar, nós vivemos porque já fomos conquistados por Jesus. E vamos ver com mais clareza no versículo 26. Como viver e morrer deve ser sobre Jesus. Versículo 26. A fim de que aumente, aqui a palavra aumente é mais do que suficiente, seja transbordante, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus pela minha presença chegada de novo convosco. Então Paulo acreditava que com a sua libertação e com a chegada à igreja de Filipos, a igreja iria sentir o desejo de glorificar a Deus de forma transbordante. Qual foi a razão pela qual nós fomos criados? Isaías 43, 7. A todos os que chamei pelo meu nome, os criei para a minha glória. Eu os formei e também os fiz. Então nós fomos criados para a glória de Deus. Há alguns anos cantávamos um coro em Tondela. Depois, se alguém no fim quiser ouvir, pode perguntar à Arinda que ela vai cantar. Que dizia o seguinte: satisfação é ter a Cristo. Não há prazer melhor já visto. Sou de Jesus e agora eu sinto paz real sem fim. Sim, paz real, sim, gozo na aflição. Achei o segredo, é Cristo no meu coração. Oh, eu sou feliz. Não vou cantar. Temos tido satisfação na nossa vida? Satisfação é ter a Cristo. Temos sentido satisfação na nossa vida? Paulo desejava que os cristãos vivessem nesta satisfação em Deus, porque ele próprio vivia e sabia a diferença que isso fazia. Por isso, ao longo destes versículos, Paulo diz o seguinte: eu não me importo se me quiserem matar. Eu não me importo se falarem mal de mim. Eu não me importo se tiver de morrer. Eu não me importo se tiver de viver. O que realmente importa para a minha vida é ver o progresso do Evangelho, tanto na salvação de vidas como no crescimento espiritual da igreja. Eu não me importo com aquilo que os homens fazem. Eu quero ver o progresso do Evangelho, na salvação e no crescimento espiritual. Isto é amor por Jesus e pela igreja. Desprezamos a vida então que Deus nos deu quando não vivemos para Jesus. Desprezamos a vida que Deus nos deu quando não vivemos esta alegria que vem pela certeza daquilo que Jesus Cristo fez por nós. John Piper traduz bem esta ideia na sua frase mais conhecida, quando diz: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Como é que eu glorifico a Deus? Quando vives em satisfação com o próprio Deus. Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos nele. Quando sentimos então satisfação em Jesus, poderemos dizer o mesmo que Paulo em 1 Coríntios 6,12. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me vou deixar dominar por nenhuma delas. Sendo Jesus a satisfação, nós não vamos ser dominados mais pelas coisas. E não nos deixaremos dominar também pelo medo de algo, porque o morrer e viver é sobre Jesus. O morrer e viver faz sentido quando trabalhamos para Deus. Que cada um de nós, esta manhã, possa sair daqui com o desejo de procurar satisfação em Jesus ao buscar viver e cuidar
também da sua vida espiritualmente, tanto no seu lar como na igreja. Estamos neste mundo com uma missão: fazer discípulos no poder do Espírito Santo para a glória de Deus Pai. Que possamos entender nos momentos mais difíceis da nossa vida que nós não podemos fugir do Espírito de Deus, nem ficar distantes do seu amor. Se subirmos ao céu ou descermos ao abismo, Ele estará lá conosco. A sua luz brilhará e estará presente no morrer e viver. Que tudo seja sobre Jesus e que possamos dar o nosso melhor pela igreja, para que possamos crescer todos juntos, sentindo esta alegria que vem pela fé. Que o Senhor nos abençoe.